Olá, olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Essa é a nossa primeira live, não é? Do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco, nosso Sinjop. É a primeira live de uma série que o sindicato vai promover, a série Periscópio, Olhares sobre a Mídia. E a de hoje é com o tema, não é, Liberdade de Expressão e Direitos Humanos. Essa série de lives ela vai tratar sobre debate, na verdade, sobre diferentes temas relacionados à comunicação, ao jornalismo e à atuação dos jornalistas e das jornalistas em Pernambuco, no Brasil e no mundo. E com o tema de hoje, liberdade de expressão e direitos humanos, nós temos dois convidados, um convidado e uma convidada, na verdade, o professor Rogério Cristofoletti, que é jornalista, professor do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Ciência da Comunicação, é também pesquisador do CNPq e um dos líderes do Observatório da Ética Jornalística Objetos. O professor Cristofoletti já escreveu e organizou 12 livros sobre crítica e mídia e ética jornalística, sendo o mais recente, A Crise do Jornalismo Tem Solução?, livro esse que ele publicou no ano passado. Também já atuou como repórter de política, economia, cultura, infraestrutura, transporte e logística em jornais e revistas de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Foi vice-presidente do Sindicato de Jornalistas lá de Santa Catarina entre 2002 e 2004 e atualmente é o presidente da Comissão de Ética do Sindicato de Santa Catarina. A nossa outra convidada é a companheira Silvia Bessa, que é jornalista com mais de 20 anos de experiência em redação, é uma das profissionais mais premiadas do Brasil, segundo o portal Jornalistas e Companhia, já conquistou mais de 20 prêmios, entre eles 3 prêmios ESSO, o mais tradicional do país, e a pernambucana hoje atua como freelance e webjornalismo independente, com um canal que ela possui no YouTube, o canal Vidas que Contam, que tem como foco no jornalismo de personagens. Sejam muito bem-vindos, bem-vindo, professor Cristofoletti, bem-vindo, companheira Silvia Bessa. Eu queria que vocês fizessem as primeiras considerações, naturalmente começando por Silvia Bessa. Obrigada pelo convite, Severino. O Sinjop é uma instituição que eu respeito muito e eu tenho um engajamento e uma admiração pelas pessoas que lutam por essa profissão da gente tão achatada, sobretudo ultimamente, né? E é um prazer estar com o professor Rogério, que é uma pessoa de referência para todos nós, que tem uma larga experiência, e eu estou aqui para contribuir com esse debate. Obrigado, Silvia. Professor? Boa noite, pessoal. Boa noite quem está nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite ao sindicato. É um prazer estar do lado de Silvia, que é uma referência também no jornalismo local e nacional, e também junto com o companheiro Severino Júnior. Espero que a gente possa hoje alargar um pouquinho a discussão sobre esses temas que são tão atuais e necessários para hoje, né? Uhum. Professor, o nosso tema hoje é liberdade de expressão, não é? E direitos humanos. E eu queria que o senhor começasse comentando como é que dialoga essas duas temáticas, como é que a liberdade de expressão dialoga com os direitos humanos, sobretudo nos dias atuais. Bem, veja, a liberdade de expressão também é um direito humano, né? A gente precisa voltar um pouquinho à história, lembrar que no finalzinho da década de 40, em 1948, a humanidade precisou fazer um novo pacto, né? Estabelecer um novo pacto global. E o nome desse pacto global é a Declaração Universal dos Direitos dos Homens e das Mulheres. Quer dizer, depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que 60 milhões de pessoas foram mortas numa guerra curta, mas altamente sangrenta, em que houve um extermínio de 6 milhões de judeus, que houve uma reconfiguração não só da Europa, mas de todo o Ocidente, foi necessário que a gente fizesse um novo pacto. A Declaração Universal dos Direitos do Homem sinaliza os direitos humanos, e isso nos permite o quê?
ter limites de ação para cada um de nós e também ter a garantia de direitos, entender as pessoas todas como iguais. A liberdade de expressão é um desses direitos, né? Há outros tantos, é uma declaração que tem 30 artigos e que depois, né, se expandiu para objetivos para a gente perseguir nesse milênio, né? Como erradicar a pobreza, como buscar a segurança de gestantes e mães, erradicar doenças de água podre, de saneamento básico, buscar o equilíbrio de educação para todo mundo. Então, a liberdade de expressão é um desses direitos. É um direito que a gente considera de um direito meio. A partir da liberdade de expressão, eu também não só manifesto o que eu penso, o que eu entendo, as minhas opiniões, o meu juízo do mundo, mas eu também procuro saber informações. E ao saber de informações, eu acabo também sabendo de direitos. Por isso que é um direito meio. Ele me permite acessar outros direitos. Olha só, a gente está transmitindo essa live tanto pelo perfil do Sinjop no Instagram, quanto pelo perfil do Sinjop também no Facebook. Silvia, você fica à vontade para intervir quando tiver interesse, mas eu queria te perguntar, a liberdade de expressão hoje, ela está ameaçada? Tá, sim, e eu acho que cabe a todos nós que estamos exercendo o papel de jornalismo em várias frentes, né, seja em redações, no jornalismo independente, como é meu caso, como também tecendo teorias e participando de debates, como é o caso do professor. A gente tem esse papel de alertar sobre esse risco, porque a liberdade de expressão está diretamente ligado à democracia, né? E a gente vê aí tentativas recorrentes de se barrar essa nossa obrigação de levar a boa informação a um público sempre mais amplo, né? Eu sempre fui repórter, né? Eventualmente estive como editora, mas eu vejo que o grande desafio do repórter é fazer valer esse direito do cidadão de ter um conhecimento de fatos diversos, né, uma capilaridade muito grande, desde notícias mais do gabinete, né, que muitas vezes são escondidas, até também dar voz ao cidadão que muitas vezes é ignorado pela sociedade, né. Então, é uma briga diária nossa, né, na redação, ou seja, em qualquer meio, porque hoje em dia a gente pode usar, inclusive, as redes sociais, para fazer esse tipo de manifesto, exercer o nosso ofício, né? Eu acho que é uma ameaça muito forte, e isso se dá também ao atual governo, né? Mas eu noto que cada vez mais a imprensa percebe, e os integrantes da imprensa, os repórteres, seja da base até a ponta, percebe essa ameaça e busca meios para tentar furar de alguma forma e combater e manter firme essa luta pela democracia, né? Eu acho que a Silvia trata ela trata de um aspecto que eu acho que é muito importante, né? A função dos jornalistas de assegurar a liberdade de expressão e de dar voz para quem muitas vezes não tem voz, né? Como, por exemplo, o que ela faz no canal dela no YouTube, né? O jornalismo de personagens que traz à tona pessoas que muitas vezes são ignoradas pela sociedade e muitas vezes que são desconhecidas. Então, o jornalismo tem o dever de informar e, ao exercer esse dever de informar, que é um dever profissional, a gente pode permitir um direito, que é o direito de saber das informações, né? A livre expressão está vinculada a isso. Nós temos liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A liberdade de expressão cabe para todos os seres humanos, né, independente da sua função. A liberdade de imprensa está ligada ao exercício profissional que nós exercemos. Então, nós temos o dever de contar coisas, de narrar fatos, de denunciar abusos. E, ao fazer isso, nós permitimos que as pessoas saibam essas informações e se expressem também por meio dos meios de comunicação.
E às Rogério, vezes está muito distante, assim, as pessoas pensam que a liberdade de expressão e esse tema é um tema muito localizado para a imprensa, mas permeia a vida das pessoas, né? Você falou aí, muito agradecida pela menção ao meu projeto novo, né, Vidas que Contam, mas me fez lembrar, por exemplo, enquanto o noticiário formal, né, as autoridades questionam, por exemplo, uma pandemia desse porte, como a Covid, que matou 120 e tantas mil pessoas no Brasil, só no Brasil, a gente vai em busca de dar voz a um coveiro, né? Que é você, uma pessoa simples, que talvez não fosse ouvida, mas a simbologia que isso tem, né? Como a gente pode, de alguma forma, ouvir o cara dizendo, o cidadão olhando para mim, dizendo, o coveiro também chora, né, como Massa Bruta, que é um personagem aqui de um cemitério famoso no Recife, o maior do Recife, né, disse para mim, não, o coveiro também chora, ele também tem sentimentos, assim, eu estive aqui, madruguei, trabalhei, enterrei 8.000 pessoas, e sofri por essas, não é números apenas não, né, e eu acho que a gente tem que persistir nesse desejo de destrinchar a notícia e tornar ela mais palatável e mostrar que liberdade de expressão está aí na vida da gente, né? Todo dia a gente tem que trabalhar com ela para o cidadão, o colega dele, coveiro, também se sentir representado, talvez, né? aí de cima disso, Silvia, veja, nesses últimos meses, com a catástrofe da pandemia, do coronavírus, o jornalista ele meio que ultrapassou a sua função tradicional de informar, né? A sociedade precisou ser orientada, né, com relação a como proceder diante de toda essa catástrofe mundial e para que a gente pudesse, inclusive, se proteger. A gente viu, por muitas vezes, autoridades influenciando até, inclusive, a pessoas da própria sociedade a desinformar, a desorientar para poder atingir objetivos que não fossem sanitários. Né? O fato da gente, da nossa função, poder orientar, sobretudo em situações tão fundo do poço como é o caso da pandemia do coronavírus, nos deixa ainda mais próximos dessa questão da liberdade de expressão com os direitos humanos? Eu acho que tem muito mais a ver aí, nesse caso, com direitos humanos. E eu não acho que o jornalista passou do papel dele, não. Na verdade, ele fez o papel dele bem feito. Né? Ele exerceu com autoridade a função de informar com qualidade. Agora, se tem outras vias que estão desinformando ou dando uma informação de má qualidade, é outra história, né? Mas eu acho que a gente não está só conduzindo, na verdade, a gente está trazendo a informação múltipla e científica, né? Porque o que a gente ouve de médicos e de especialistas aí nessa pandemia se pronunciando é uma coisa, né, que a gente nunca vista, né? Aí o professor pode complementar um pouco, mas eu tenho a impressão que, na verdade, a gente está sendo posto à prova diariamente, né? E a gente está lutando aí para dar uma boa informação e dar o direito dessas pessoas se sentirem empoderadas com relação à informação de qualidade mesmo. A gente tem um exemplo aí muito bom, que é desse pool de empresas de comunicação de grande porte que cansaram de ouvir informações que, segundo se apurava, eram informações que não estavam verdadeiras, não retratavam a realidade, e aí disseram, não, basta, vamos deixar de ser criticado, vamos deixar de firula, a questão aqui não é institucional, imprensa contra governo, instituição, né, governo executivo, nem nada não, poder executivo, aliás, nem nada não. Aqui a questão é a seguinte, os números estão errados, então vamos resolver essa questão, vamos buscar na fonte primária, né, que eu achei uma iniciativa, aliás, muito relevante para esse momento, né.
Sim, eu concordo. Eu acho que o jornalismo brasileiro, né, mas o mundial também, em algum sentido, né, mas o jornalismo brasileiro vem sendo colocado em teste todos os dias, absolutamente, porque vem sendo desafiado a mostrar a verdade, a desmentir mentiras, né, a desautorizar falas oficiais que não estão ancoradas na realidade, nos números, nos fatos, nas evidências. Então, e fazendo isso com as redações cada vez mais enxutas, com os profissionais cada vez mais sobrecarregados, com falta de segurança para atuar, né? Então, o jornalismo brasileiro tem feito muito, tem mostrado muito valor nesses últimos tempos, tem sido desafiado. A gente está sempre falando dos profissionais da saúde e eles merecem o nosso mais absoluto respeito, admiração, né? Mas jornalistas também estão na linha de frente, jornalistas também estão saindo todos os dias para cobrir, para entrevistar pessoas, para checar fatos, para comparar números. Então, isso precisa ser valorizado. A sociedade vem valorizando porque a sociedade vem percebendo que é, sim, necessário buscar fontes confiáveis de informação. Fontes confiáveis de informação nos permitem tomar melhores decisões, nos impedem ou evitam que a gente tome decisões desinformadas, o que é o pior cenário. Né? Quando o jornalismo contrapõe a fala de um governante dizendo que, olha, embora o governante tivesse dito que esse medicamento deve ser tomado, cuidado, esse medicamento não tem comprovação médica, clínica, científica. Ouça o seu médico, faça isso, faça aquilo, adote essa postura de proteção sanitária. Então, é necessário, sim, que o jornalismo muitas vezes intervenha, dê, evidentemente, a fala para o governante, ou para a autoridade, ou para a fonte, e depois diga, olha, isso não é realidade, isso não é verdadeiro. Mas de que forma garantir essa liberdade de expressão e garantir, ao mesmo tempo, o Estado democrático de direito quando se tem uma brutalidade no tratamento com os profissionais dessa forma? Eu acho que Silvia disse, nós temos que insistir, os jornalistas precisam insistir e nós precisamos voltar a convencer a sociedade de que o jornalismo é um serviço público, o jornalismo é um serviço essencial para a sociedade e que precisa ser mantido. Para ser mantido, nós precisamos de algumas garantias, segurança pessoal, segurança, assegurar os nossos direitos mínimos, né? Quer dizer, esta é uma profissão que é regulamentada por lei. Essa é uma profissão que tem regras, que está recepcionada pela Constituição Federal. A Constituição Federal, lá nas garantias fundamentais do cidadão, no comecinho ali, diz que, olha, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tudo isso é fundamento para a democracia. Eu acho muito interessante o que você está falando agora, porque o que você está falando, Rogério, que me ocorreu agora, essa coisa de que o repórter, o jornalista que está dentro do meio de comunicação, ele sempre arruma uma brecha, mais cedo ou mais tarde, para poder a notícia fazer valer se porventura houver algum tipo de impedimento. Mas aí fica lá forçando, o bom repórter, o bom jornalista fica forçando de alguma forma. A gente está lembrando que a gente está vivendo um momento muito atípico, mas a gente já viveu em outros momentos, assim, também o cerco, né? Na época da ditadura, por exemplo, a gente lembra aqui, tem uma repórter aqui que é muito experiente, chama-se Divane Carvalho, e eu lembro que ela tinha umas estratégias, por exemplo, na época da ditadura, para falar sobre o preso político. Não podia falar que o cidadão foi preso político, foi preso naquele momento, porque o Exército ia proibir a publicação, e aí Divane e os colegas, provavelmente depois tenha sido algo praticado no Brasil todo, mas aí Divane arrumava um jeito e dizia assim, ontem foi preso subversivo, terrorista, agitador, aí saía colocando um bocado de adjetivos que supostamente estava lá concordando assim, com o que ele seria, mas ele está preso no DOI-CODE, lugar tal. Pronto, deu a notícia, o cidadão foi preso
Então, assim, ninguém pode bater nele, ou então ninguém pode matar, né? Ele, né? Informou. Então, assim, eu acho que projetando por um momento atual, a gente precisa das notícias que a gente tem, os movimentos solidários, as notícias positivistas para poder cumprir um papel também social, de envolvimento da população nessa luta de resistência para enfrentar a Covid, mas ninguém deixa de dar, não, que tem não sei quantas mortes, de que o cara não foi assistido durante a permanência do pai e da mãe no hospital. Assim, fura-se, sabe? Se fura o cerco com a resistência também profissional, né? Nessa época, na ditadura, se usava muito o termo rurícola, para não utilizar a palavra camponês, porque camponês remetia a um trabalhador, e aqui em Pernambuco, sobretudo, né, com as ligas camponesas de Francisco Julião, usava-se muito, sobretudo no rádio, a palavra rurícola. Para vocês que estão nos acompanhando, essa é a primeira live de uma série que o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco está promovendo, e o tema de hoje é liberdade de expressão e direitos humanos, com o professor Rogério Cristofoletti e a jornalista Silvia Bessa, aqui de Pernambuco. Gente, veja, nos últimos dias a gente acompanhou reportagem do Jornal Nacional, do Fantástico, do RJTV, uma atuação de grupos ligados à Prefeitura do Rio de Janeiro, de gente que recebe salário da Prefeitura do Rio de Janeiro, e a função deles, segundo as reportagens, era garantir o não trabalho dos profissionais de imprensa na porta de unidades de saúde de toda a cidade do Rio de Janeiro. Isso, inclusive, está sendo já alvo de investigação da Polícia Civil daquele estado, e é como se a gente estivesse institucionalizando uma milícia, né, governamental na cidade do Rio de Janeiro, uma das mais importantes do país, para que se evite o trabalho da imprensa, né, em portas de unidades de saúde, e que se divulgue relatos sobre o coronavírus e outras necessidades atendidas naquelas unidades. Isso é claramente um abuso e um atentado contra a liberdade de imprensa, de expressão e a liberdade do cidadão de querer denunciar aquilo que ele acha que é importante. Não é verdade? Professor, comece. Sim, é verdade, né? Vejam, claro, uma notícia como essa indigna, né? Quem sai às ruas para cobrir, né? E encontra funcionários públicos ou funcionários da prefeitura fazendo esse tipo de cerco, impedindo o trabalho legítimo de jornalistas, a gente fica muito irritado com isso, né? A gente fica muito irritado, é o mínimo, né, que a gente fica, né? É necessário denunciar, a Globo vem fazendo isso, é importante que outros veículos também sejam solidários, porque hoje é a Globo, amanhã pode ser outros veículos, né? São momentos agudos, né? São momentos intensos esses, e excepcionais que nós estamos vivendo, né? É uma crise sanitária, é uma crise econômica, é uma crise política que se arrasta há anos, é uma ultrapolarização da sociedade, é um ambiente em que as pessoas muitas vezes renunciam aos fatos para se apegar a opiniões, né, a achismos. Então, em momentos agudos como esse, é absolutamente necessário que a gente mantenha o quê? Mantenha alguns valores que são absolutamente inegociáveis. Democracia é inegociável. Direitos humanos é inegociável. Essas duas coisas são importantes para a gente assegurar um ambiente de civilidade. Nós estamos no século XXI, nós temos sondas chegando em Marte, nós estamos voltando à Lua, nós conhecemos as profundezas do oceano, nós estamos, em poucos meses, tentando elaborar a 160 candidatas à vacina para um vírus que nós descobrimos em dezembro do ano passado. E nós estamos apenas em setembro. Todo esse aparato tecnológico que nós temos, esse desenvolvimento tecnológico, não se sustenta se a gente não tiver o quê? Garantias de humanidade, de humanização, garantias das coisas que nós conquistamos como seres humanos. Democracia
é uma dessas conquistas. Direitos humanos também, isso é inegociável. Então, diante dos guardiões ali de Crivella, é necessário que nós denunciemos, é necessário que nós insistamos a fazer jornalismo, porque essa é a nossa única arma. Claro que a gente pode judicializar a questão, né? FENAGE e sindicatos estão judicializando o presidente da República. Por quê? Porque ele vem sistematicamente perseguindo jornalistas, principalmente mulheres, principalmente jornalistas homossexuais, principalmente jornalistas de pequenos meios de comunicação, né? Então nós precisamos, é o momento de morder os calcanhares do poder, é o momento de fazer valer a nossa função. O jornalismo é um ator político que faz a fiscalização dos demais poderes. Uhum. Eu gostaria de ressaltar que esse caso que você citou, que é muito ilustrativo, não é um caso isolado, né? A gente tem um caso aí de Nassif, que recentemente teve uma decisão questionadíssima, né? De que ele tinha que retirar uma série de reportagens dele, e é algo que, até prevendo censura prévia, né? Que a gente tem que abominar esse tipo de ação. E, ao mesmo tempo, hoje a gente tem muitos meios para poder ajudar a evitar que isso ainda se agrave, né? Porque a gente tem que estar atento a tudo. Pode ser que fique pior, né? Pode ser, se a gente relaxar, pode ficar pior, né? E existem muitos meios. Eu vi um movimento agora recente de um movimento internacional que chegou aqui, que faz alerta a grandes empresas sobre anúncios falsos, né? Ou de fake news, ou as empresas patrocinam, a Dell, Americanas, pagam anúncios, e aí, de repente, quando eles veem, esses anúncios estão sendo exibidos em páginas que dão suporte a esse tipo de cerco, né? Porque existem essas mobilizações reais, né? Por exemplo, esse de cooptar funcionários públicos a tentar evitar que os jornalistas trabalhem. Mas existem outras novidades aí tecnológicas que me preocupam bastante. Por exemplo, essa questão dos robôs, né? Isso é uma coisa de louco, assim, como você combater esse tipo de notícia, né? Aí você diz, informação de qualidade, lógico, isso tudo tem que funcionar, mas a gente também tem que estar atento a combater e tentar evitar o financiamento público de quem promove esse tipo de ação, né? Seriada e rápida de fake news. Porque a gente tem que estar atento a esse tipo de produto que foge muito ao nosso controle, né? Isso tudo tem a ver, Severino, com direitos humanos e liberdade de expressão, obviamente, né? Surgiu esse tema, fake news, talvez, inclusive, seja um dos maiores vetores do debate com relação à regulamentação, à regulação, propriamente dita, da mídia, né? A Argentina fez isso há poucos anos, existe nos Estados Unidos, existe na Inglaterra, existem regulamentações e regulações da mídia em vários países, de diferentes regimes, né, de diferentes identidades ou direções ideológicas, ou seja, é algo que não pertence a uma corrente ideológica. Mas aqui no Brasil, por muitas vezes, quando se toca nesse assunto, sempre existe uma acusação de que, ao tocar nesse assunto, quem tocou no assunto está, na verdade, querendo agir contra a liberdade de expressão. Qual é a opinião de vocês com relação a isso? Porque, de que maneira a gente pode garantir que a liberdade de expressão se transforme numa fábrica de fake news, numa fábrica de crimes, como a gente vive hoje no Brasil e no mundo, de que maneira a gente pode regular isso sem ferir a liberdade de expressão e, sobretudo, pelo contrário, para garantir a liberdade de expressão? Bem, professor? Quer falar primeiro, Silvana? Não, prefiro que você fale. Bom, esse é um tema muito complexo, né? É um tema complexo que não se resolve só com projetos de lei.
A indústria de desinformação que Silvia estava dizendo é realmente um problemaço que temos, um problema de ordem global, né? É um problema que nenhum país ainda conseguiu combater para valer. Por quê? Por causa da sua ramificação, por causa da sua complexidade. O financiamento que Silvia estava dizendo, o financiamento desse ecossistema de desinformação é um problema agudo, que pode ser atacado. Atacado como? Com legislação, atacado com tributação, atacado com questão de polícia, com desbaratamento de milícias que são criadas para esse tipo de indústria de mentiras, né, de boatos. Isso pode ser resolvido de alguma maneira ou combatido. Isso passa também, necessariamente, por a gente fazer uma discussão grande, global, de regulação das plataformas, né? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google, todas essas plataformas, de alguma maneira, têm responsabilidade, porque elas ajudam elas não só servem de ambiente para que as mentiras, as fake news, sejam disseminadas, mas elas também, elas manejam os algoritmos que permitem que uma informação verdadeira ou não viralize, né, em detrimento de outras. Tem um outro aspecto também, que é o seguinte: claro que liberdade de expressão é fundamental, liberdade de imprensa também é fundamental, mas nenhuma dessas liberdades são liberdades absolutas. Eu não posso usar a liberdade de expressão para ofender alguém, para caluniar alguém, para injuriar alguém, para difamar alguém. Para calúnia, injúria e difamação, nós já temos Código Penal, que pode ser aplicado, né? Que pode ser aplicado. Nós podemos buscar algum tipo de regramento que venha a responsabilizar penalmente algumas pessoas nesse sentido, né? Então, é importante a gente fugir de algumas armadilhas. A primeira armadilha é falar de censura, na mesma medida em que está se falando de combate à desinformação. Essa é uma armadilha. Mas depois a gente pode explorar mais, só para não ficar monopolizando a questão. Professor, eu queria que o senhor acrescentasse um pouco, o senhor é um observador da mídia, muito atento, né? E eu queria que o senhor acrescentasse um pouco nesse sentido, assim, o que a gente pode melhorar? De que forma cada um, como agente, né, observador e transformador, e as próprias empresas também podem melhorar para ajudar nesse processo? Eu acho que algumas coisas podem ser feitas sim, e de imediato, né? Combater a desinformação passa por uma outra coisa importante e complexa, que é a educação midiática, né? É necessário que nós, jornalistas, expliquemos mais como fazemos as notícias para o público. A gente precisa ter uma abertura maior com o público. Ao mostrar como nós fazemos as nossas matérias, não precisa contar todos os detalhes, porque alguns detalhes são realmente maçantes e técnicos demais, e difíceis de entender. Mas como a gente precisa mostrar melhor o jornalismo para as pessoas, para que elas possam confiar, primeiro, na gente, e segundo, valorizar a gente. Como isso na prática, professor? Na prática, por exemplo, veículos de comunicação podem ter blogs em que dialoguem melhor com o público, como é que eles fizeram aquela notícia, né? O repórter pode dizer, olha, essa notícia aqui nós ouvimos 45 pessoas, estamos há 2 meses fazendo isso. Ora, essa informação valoriza o noticiário, né? Olha, nós viajamos por 4.000 quilômetros aqui, né, pelo Nordeste brasileiro, para entender essa questão do semiárido. Tá, mas isso é para uma matéria, digamos, produzida, que a gente chama assim, aqui, informalmente, mas e daquilo que é factual, como ele faz isso? Olha, no factual não dá para fazer sempre, certo? Mas dá para a gente fazer de uma maneira, um punhado, né? Quer dizer, se a gente tiver um quadro semanal em que trate disso, né? Que, olha, nós estamos com 40 profissionais, só que 20 estão afastados por causa da Covid. Estamos com uma equipe enxuta, mas mesmo assim estamos mantendo nosso noticiário no ar e vamos contando isso. O que eu tenho dito é que nós precisamos, primeiro, o jornalismo precisa se abrir de novo para a sociedade, mostrar como é que ele faz as coisas, ser transparente, para resgatar parte da sua confiança. Ao fazer isso, nós também educamos as pessoas. As pessoas se tornam um pouco mais exigentes e elas vão ser mais exigentes também nos canais que elas vão escolher de informação. Então, a gente gera um círculo virtuoso de consumo da informação. Uma informação crítica vai levar a um cidadão crítico, um consumidor crítico de informação, que vai fazer com que nós, jornalistas,
né, nos esmeremos para fazer cada vez melhor jornalismo. Isso a gente vai ter um processo a médio prazo de qualificação da imprensa, de qualificação do público, no sentido que o público vai buscar uma informação que é diferenciada. Cada um de nós, todos nós, nenhum de nós, na verdade, está isento de espalhar uma notícia falsa, equivocada. É muito fácil pegar um celular e, com um clique, espalhar dentro do grupo de WhatsApp e por aí vai. Então, cada um de nós também pode ser aquele cidadão que está no grupo, e se alguém compartilha alguma coisa, é o cidadão que, né, apita e fala, peraí, gente, isso daí está certo? Vamos dar uma olhada, olha esse link. Cada um de nós precisa atuar como um checador dessas informações. Às vezes é no grupo da família. Todo mundo tem um tio que manda, né, alguma coisa, o sobrinho que manda uma teoria de conspiração. Então, a gente com um jeitinho vai tentando o quê? Né, falando, gente, vamos olhar isso com mais calma, não é bem assim, não, né? E vamos tentando construir a coisa. Você falando agora, Rogério, eu estava me lembrando que de uma análise que eu fiz logo no início da pandemia. Eu estava no jornal ainda, não sei se você sabe, mas eu trabalhei 20 e tantos anos aí, 24 anos no Diário de Pernambuco, e trabalhei no início da pandemia enquanto repórter de linha de frente, né? E eu achei muito curioso que após o primeiro mês de cobertura, eu cheguei à conclusão que a gente estava passando por um momento de autovalorização, né? E porque eu liguei na época para uns 5 médicos na mesma semana, e todos eles fizeram, curiosamente, a mesma relação, dizendo assim, Silvia, eu acho que nós e vocês estamos passando por esse momento de revalorização, assim como o SUS, de que hoje somos essenciais, né? E aí, engraçado que eu falei com um, falei com o outro, quando ao final de cinco entrevistas, eu disse, eu não tinha percebido que a gente era tão essencial nesse momento, e eles também estavam se sentindo desvalorizados. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de autovalorização, né? A gente que foi tão questionado, que teve o diploma aí tão tratado com desdém, né? Não precisa de diploma para ser jornalista, não. Qualquer pessoa escreve, todo mundo se acha com autoridade de fazer análise e acha que isso é jornalismo. E aí, de repente, vem a pandemia e chacoalha tudo, né? Bagunça tudo. E eu acho que é o momento de a gente fazer essa autoanálise do nosso papel, não só os jornalistas que estão em grandes empresas, mas e que tem papel de destaque, né? Porque, naturalmente, quem está em uma televisão ou que já tem um nome elevado ao patamar de celebridade já reconhece o seu papel, né? O seu valor, o seu poder. Mas, às vezes, quem está na ponta, ou às vezes quem está numa região como a nossa, né, que naturalmente existe um bairrismo, né, e aí a gente, às vezes, sofre e não reconhece o poder que a gente tem dentro da nossa comunidade. A gente tem que aproveitar, na minha opinião, esse momento para poder fazer valer pequenas iniciativas, como as que você citou agora, né? Eu concordo, porque é um momento de revalorização, né, de busca, de resgate de uma certa autoestima, né. Eu acho que os sindicatos têm um poder muito importante nesse momento. Eles são polos que podem aglutinar as pessoas. A federação, os sindicatos, os coletivos de jornalistas, de gerar realmente um novo clima, né. É claro que essa categoria é uma categoria extremamente competitiva, né, muitas vezes é desunida, então a gente precisa reaproximar. Você mesma mencionou, né, do consórcio dos veículos que decidiram, porque perceberam que precisavam estabelecer seus próprios canais de contagem dos mortos, dos casos, né, e desenvolver uma tecnologia própria, social, de contagem disso para poder oferecer a melhor informação. Buscar um pool, né, um consórcio, atuar de maneira coletiva, nesse momento, em alguns episódios, pode ser uma boa saída para a gente. E também a gente pode, se confraternizar melhor, né, entender a categoria como um corpo vivo, que pode ser autocrítico, buscar os melhores
padrões éticos, de qualidade e tudo mais, né, não passar a mão na cabeça para qualquer coisa, né, mas, ao mesmo tempo, reconhecer o seu valor. Eu acho que a gente sai maior. Desculpe, Pode falar, Severino. pode falar, porque eu tenho a impressão que a gente sai maior. Não sei se é que o senhor acha, professor, mas, e eu até gostaria de ouvir sua opinião, mas eu tenho a impressão que a gente sai maior dessa pandemia, sabe? A gente começa a se rever, a gente reencontra parceiros, né, de fontes científicas, por exemplo. Eu acho que a gente estava muito afastado do meio científico, né? E a gente tratava cada um no seu quadrado, e hoje em dia a gente meio que se apoia, né? A gente teve recentemente um caso aqui, que repercutiu nacionalmente, que foi o caso de uma menina que veio de Santa Catarina e que passou Espírito Santo. Espírito Santo, verdade. E ela foi violentada por muitos anos, acabou engravidando, tinha 10 anos, e acabou vindo para cá. Eu tive a oportunidade de entrevistar pelo Vidas que Conta, que é o meu canal, o doutor Olímpio, que foi o responsável, o diretor, né, da instituição responsável pelo aborto legal, que foi permitido, dado direito a ela, e em outros lugares não se fez. E aí, doutor Olímpio disse uma frase para mim, que eu achei muito interessante. Ele diz assim: Silvia, mas eu faço abortos legais, minha equipe faz dezenas, porque isso não é um caso comum. Mas por que essa menina teve que ter o direito garantido aqui em Recife, e por que teve essa celeuma toda? Né? Porque tinha algo errado. E aí alguém vazou para a imprensa agiu e fez bem o seu papel de dizer: não, peraí, essa menina ela tinha o direito legal de usufruir, né, dessa intervenção, dessa interrupção de gravidez. E ele falando dessa parceria assim, que necessária, né, e que nem sempre a gente percebe, mas que às vezes é fundamental para a vida de uma pessoa ou de tantas outras que têm os direitos quebrados ou negados, né? Como garantir um enfrentamento? Pergunta aos dois. O enfrentamento a essas questões com jornalistas amargando cada vez mais salários achatados, amargando cada vez mais sobrecargas de trabalho, né? Redução de profissionais nas redações, em todos os veículos de comunicação. Como garantir? Porque o que o professor que você falou agora há pouco é como se a gente precisasse fazer algo mais, e para se fazer algo mais é preciso que o próprio profissional ele esteja minimamente, eu não digo confortável, mas eu digo de maneira que consiga estar em pé para poder enfrentar tudo isso. Mas a gente vive uma recessão na categoria impressionante, né? A Silvia sabe disso. Aqui no estado, por exemplo, né? O Diário de Pernambuco é um símbolo disso. Como é que a gente consegue garantir esse enfrentamento a essas questões, estando cada vez mais destruídos do ponto de vista de remuneração salarial e com qualidade de trabalho mesmo? Bem, não é fácil. Eu costumo dizer, né, costumo lembrar aquele velho ditado: mar calmo não faz bom marinheiro. E ninguém vai defender os direitos dos jornalistas. Só os jornalistas vão defender os próprios direitos. Só nós poderemos lutar pelas melhores condições de trabalho, por condições mais dignas para atuar. Então, nós precisamos continuar lutando por isso, insistindo, né? Eu volto a dizer, o trabalho dos sindicatos é fundamental, e as pessoas precisam lembrar que os sindicatos são representantes das categorias nessas negociações. Nós precisamos fortalecer os sindicatos, porque os sindicatos fortalecem a nossa luta. Então, as pessoas precisam retornar aos sindicatos. Ah, mas eu não gosto do sindicato. Vá lá discutir, ele também te pertence. Vá lá, bata a chapa, vá apresentar suas questões. Ele também pertence a você, ele não é de ninguém, ele é apenas um representante da categoria. Mas é necessário que a categoria frequente o sindicato, é necessário que os sindicatos sejam fortalecidos, porque os últimos 5 ou 6 anos, a gente vem observando reiteradamente medidas dos governos federais para asfixiar os sindicatos.
né? Asfixiar a base sindical, que é uma maneira do quê? De domesticar o trabalhador. É uma maneira de colocar cabresto nos trabalhadores. Entende? Então, eu não quero criar trabalho adicional, quando eu falo de ser mais transparente para o público. Eu acho que nós precisamos, talvez, mudar um pouco da nossa dinâmica, né? Agora, nós precisamos, ao mesmo tempo, dirigir e trocar o pneu do carro, né? Nós precisamos lutar por mais condições de trabalho e precisamos continuar fazendo bom jornalismo, porque sem isso não será possível. Volto a dizer, ninguém vai proteger os jornalistas, a não ser nós mesmos. E precisamos ser corporativos nesse sentido. A corporação, isto é, um corpo de pessoas que fazem a mesma coisa, são muito mais unidos, muito mais fortes e tendem a conseguir coisas melhores. Eu acrescento aí a excelente fala do professor, as alternativas que estão sendo encontradas para poder fazer jornalismo fora de redação, né? Os meios estão se encolhendo, né? Eu mesmo sou um exemplo disso, né? Eu fui demitida do Diário de Pernambuco depois de 24 anos, agora nesta pandemia, e claro que não é confortável se reinventar, né? Mas a gente vê aí, eu tenho feito um projeto aí independente e tentado fazer com meus meios, ou com minha fala, ou com minha experiência, uma contribuição. Mas eu tenho visto também outras iniciativas, por exemplo, de jornalismo independente, que a gente tem que começar a pensar em outras possibilidades. Se as empresas não estão se autossustentando, se surgem outras possibilidades. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem uma agência chamada Marco Zero, que é muito atuante e agora já está com braços nacionais. Tem a agência Retruco, tem a agência, nacionalmente, a agência pública, né, que tem feito excelente trabalho, e aí eles conseguem exercer o papel lindamente, assim, e cada vez cresce mais, conseguem um apoio de instituições por fora, né? Porque a gente tem que começar a pensar nisso. Até quando as empresas vão se autossustentar, vão manter jornalistas, ou a que preço vão manter os jornalistas, né? Porque pode ser que mantenha, mas com jornalistas com pisos salariais cada vez mais baixos e tal, e por isso é necessário essa articulação que o professor falou, mas a gente também tem que buscar outras alternativas de sobrevivência, não só individual, mas coletiva, né? Olha só, ano passado, a FENAGE realizou uma pesquisa, né? Como faz isso com frequência, o professor pode confirmar isso, e esse ano eles apresentaram um resultado, né, dizendo que houve aumento, né, nos ataques sofridos pelos jornalistas e pelos veículos de comunicação, aumento de 54%, mais de 50% desses ataques. E desses 54% de aumento, de todos os ataques que foi registrado pelo estudo da FENAGE ano passado, mais da metade foi proferido pelo presidente da República. Né? E também foi identificado, e foi parte do estudo, de que, como o professor disse no início, muitos dos ataques eles eram dirigidos, né, a mulheres e a negros e homossexuais. Existe uma forma, professor, do ponto de vista corporativo mesmo que eu digo, do corporativismo, da categoria toda, absorver que um ataque proferido por misoginia, sabe, por racismo, a um jornalista, uma jornalista, no exercício de sua função, ele é um ataque não àquela pessoa, mas sim a toda a nossa função, a nossa categoria? Não é fácil, né? Isso é tudo muito inédito para a gente, porque eu não me lembro de nenhum presidente que tenha atuado dessa maneira e tratado e destratado tanto profissionais de imprensa quanto este, né? Não me lembro mesmo. E não é fácil. Eu tenho alguns ex-alunos que cobrem o Palácio do Planalto, que cobrem Brasília, e alguns deles estavam atuando ali no cercadinho do Alvorada, e a gente conversava bastante, eu perguntava, puxa, mas por que vocês continuam indo, né? Eles me diziam, olha, porque a gente acha que a gente tem que ir, e porque a empresa fala para a gente ir também, né, e tudo mais, e aí eu perguntei,
vocês têm medo, as pessoas, eles tinham medo de agressão física, não por parte do presidente ou dos funcionários ali da segurança, mas das pessoas, da claque dele, né? Então, porque o discurso dele autoriza e naturaliza a violência. E, não é fácil, né? Eu sempre me coloco no lugar dos colegas que estão ali cobrindo e pensando, puxa, como é que eu agiria? Como é que eu respondo para um presidente como esse? Eu penso que, de uma maneira geral, os nossos colegas têm sido exemplares, né? Eles têm atuado com firmeza, têm se mantido com dignidade, né? Agora, nós precisamos atuar em outras frentes. Uma é a judicial, acho que FENAGE está fazendo isso junto com os sindicatos. Nós precisamos, temos jornalistas que estão processando o presidente da República pessoalmente, né? Patrícia Campos Melo, né, se não me engano, Adriana Santana. Então, são formas para a gente mostrar que não estamos mortos. Precisamos também ser mais solidários. Em algum momento, por exemplo, quando o presidente da República ou algum ministro barra jornalistas em coletivas, os demais poderiam, num ato de solidariedade, também abandonar a coletiva. Agora, isso tudo a gente faz na hora, né? Então, e depende também muito do momento. Não é fácil lidar com isso. Mas eu acho que, de uma maneira geral, temos observado os colegas com muito brio, com muita coragem. Eu tenho muito orgulho dos meus ex-alunos quando eles me contam essas coisas, entende? Eu também tenho muito orgulho. Aliás, eu já expressei orgulho a alguns, sabe? Porque não deve ser fácil você enfrentar uma pessoa, ou, enfim, uma autoridade que representa uma instituição, né, que tem uma força tão grande, e você não sabe qual é a consequência, né, desse enfrentamento de diversas formas, né? Mas eu acho que é muito, muito importante também a gente não naturalizar esse tipo de ataque, né? Então, a gente tem que estar atento a toda hora para não naturalizar, assim como se não naturalizar mortes, não naturalizar agressões às mulheres dentro de casa, ou, enfim, esse tipo de comportamento não é aceitável, ponto. Então, a gente tem que estar atento, e a solidariedade, como o senhor disse, professor, é fundamental, e às vezes a gente temos que fazer meia-culpa, a gente relaxa nisso, né? A gente acha que algo sofrido por um colega em outro estado ou muito distante não vai nos atingir, não é isso. E às vezes a gente cala ou a pressa do dia a dia, ou já acaba não se solidarizando, mas é importante, de fato, e é isso que vai fazer um movimento de respeito cada vez maior, né? Que a gente precisa, claro. Olha só, essa transmissão está sendo feita pelo Instagram do Sinjop, também pelo Facebook do Sinjop. A primeira live de uma série, Periscópio, Olhares sobre a Mídia. O tema de hoje, eu já digo, foi, né? Direitos Humanos e Liberdade de Expressão. Os convidados, queridíssimos convidados, Silvia Bessa e professor Rogério Cristofoletti. Estou dizendo isso porque nós já estamos chegando ao fim. A gente conversava antes de começar a live, não sabia se ia chegar até lá, né, Silvia, professor? De repente, o tempo voou, que a gente não deu para perceber, mas eu peço que vocês façam as considerações finais para a gente terminar essa live. A primeira, e aí você que está nos acompanhando, saiba que as próximas também serão transmitidas tanto pelo canal do Facebook, quanto pelo Instagram do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco. Bom, professor eu só queria... Professor Rogério, eu vou falar rapidinho, porque eu acho que o professor Rogério tem mais o que acrescentar do que eu. Mas eu queria agradecer a participação, acho muito produtivo esse tipo de debate, porque a gente precisa fazer uma autoanálise com frequência, e agradecer o convite, a gente está precisando disso cada vez mais, e vamos seguir em frente na resistência. Eu acho que a gente tem que agora estar ainda mais forte. Eu tenho muito orgulho da profissão que eu escolhi e ainda sigo determinada, agora longe de um meio de comunicação, agora com o canal Vidas que Contam e com outros projetos, mas fazendo o que eu acredito. Então, eu tenho muito orgulho da profissão que eu exerci e de vocês todos, cada um
dentro do seu universo. Professor, um prazer estar aqui com o senhor, Severino também. Obrigada. O prazer foi meu, Silvia, né, te conhecer e acompanhar a sua trajetória aí, conhecer também Severino, falar com os companheiros de Recife, de todo Pernambuco, de todo o canto que estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Volto a dizer que iniciativas como essa não só resgatam a autoestima dos jornalistas, mas também mostram para as outras pessoas que assistem como é o jornalismo, né? Essa é uma profissão de coragem, Precisamos de homens e mulheres corajosos para fazer as perguntas incômodas, para insistir, para, né, muitas vezes entrar nos lugares apertados, nos lugares difíceis, dar as piores notícias, as melhores notícias também. Então, precisamos de coragem, coragem e coragem. Um pouquinho de solidariedade, não perder o brilho nos olhos do humanismo. É isso que a gente precisa de adiante. É isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, grande companheira Silvia Bessa. Muito obrigado, grande professor Rogério Cristofoletti. Deixar um recado para quem nos acompanhou, para quem ainda não é filiado ao sindicato. É muito importante, sobretudo nesse período em que os poderosos lutam tanto para tirar nossos direitos trabalhistas e para asfixiar as organizações trabalhistas. E a nossa representação, como o professor disse, gostou ou não, de quem esteja lá, é o sindicato. Esse é o sindicato da nossa categoria, e se não for a nossa categoria, nós mesmos, o sindicato, a nos defender, todos os âmbitos, não haverá quem faça essa defesa. Então é muito importante que você participe, vivencie e faça o sindicato. O sindicato é cada um e cada uma que está na rua, nas redações, no freelancer, aonde quer que esteja exercendo a função do jornalismo. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. A próxima live vai ser anunciada nos canais do Sinjop. Boa noite. Boa noite.